Caso surpreendente. Esse vídeo começa com o Tico dizendo pra essa garota: "E aí, linda, qual o seu nome?" Ela diz oi pra ele e fala que o nome dela é Stephanie. Ele se apresenta e em seguida pergunta se ela mora ali mesmo. E depois que ela diz que ela mora ali mesmo, ele fala que acabou de se mudar pra ali, que ainda não conhece ninguém e que por isso está tentando conhecer novas pessoas. Ela pergunta da onde ele é e ele fala que veio de Houston. Ela pergunta como é morar em Houston e ele diz que é muito bom e que ele tem os negócios dele lá, mas que acabou sendo melhor mudar pra ali. Ela fala que entendeu e ele pergunta o que ela acha de morar em Miami. Ela diz que gosta muito e pergunta o que ele está achando. Ele fala que está gostando de Miami, que ele está se divertindo e que agora está melhor porque ele está conhecendo. Ela começa a rir e ele pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não tem namorado e ele pergunta se ela ainda não tem namorado e ela diz que não. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela diz que estava indo para a escola. Ele pergunta se ela estava indo para a escola e se ela estuda e ela diz que sim. Ele pergunta o que ela estuda e ela diz que está fazendo um curso de hortelaria. Ele pergunta o que ela quer ser e ela diz que quer cuidar do próprio restaurante dela. Ele pergunta o que ela disse e ela repete novamente. Ele pergunta como ela pretende fazer isso e ela diz que a mãe dela já é gerente do próprio restaurante e que elas estão crescendo muito. Ela diz também que ela gosta muito de cozinhar. Ele fala que então ela quer tocar o próprio negócio dela e ela diz que sim. Ele fala que entendeu e ela pergunta o que ele faz. Ele fala que tem alguns imóveis e que também tem algumas marcas de roupas. Ele fala que ele trabalha com um pouco de tudo e que ele também trabalha com criptografia. Ele fala também que é sempre bom expandir a renda e não ficar preso a uma coisa só, e que graças a Deus ele está indo muito bem. E em seguida ele fala que ele não tem namorada e que ela é muito bonita e que ele gostaria de conhecê-la. Ela agradece e fica sem saber o que dizer, então ele pede o número dela. E mais uma vez ele fala que ela é muito bonita e mais uma vez ela agradece. Ele fala que ele acha que até a roupa dele combina com a dela e ela fala que é verdade. E em seguida ele diz que ele acha que era pra ser. Ele fala que então ela disse que não tem namorado e ela diz que não. Ele pergunta como uma garota tão bonita como ela está solteira e ela diz que não sabe, que na verdade não sabe dizer. Ele pergunta se o problema está com os homens ou com ela. Ela fala que definitivamente não está com ela e em seguida diz que pelo menos ela acha que não. Ele fala que gostou do jeito dela e que gostaria de continuar conversando com ela dentro do carro dele e fala que a propósito o carro dele é aquele ali. Ele fala que estacionou o carro ali porque ele estava indo na casa de um amigo dele. Foi quando ele a viu passar e resolveu esperar para falar com ela. Ele fala que ela tem um sorriso muito lindo e ela agradece. Ele fala que vai abrir a porta para ela. Ela fica indecisa, mas em seguida diz que tudo bem. Ele pergunta se tem algo errado e ela diz que foi tudo muito rápido. Ele fala que dentro do carro vai ser mais confortável. Mas dentro do carro ele conta que ele é um youtuber e que ele procura a interesseira, mas que não é o caso dela, e em seguida mostra a câmera para ela. Ele fala que geralmente ele aborda as garotas e elas rejeitam ele, mas voltam quando vem o carro e diz que ela foi sincera e humilde. O Naye pergunta se está tudo bem e fala que ela é incrível. Ele pergunta qual o nome dela, mas ela diz que tem namorado. Ele fala que lamenta em saber disso e que ele só está andando do lado dela e que ele não vê nenhum problema se eles começarem uma nova amizade. Ela fala que ela está bem, ele fala que percebeu que ela está muito bem, mas percebendo que ela não estava demonstrando nenhum interesse, ele se despede dela.
Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que é claro que o carro é dele e ela fala que gostou muito do carro dele, e ele agradece. Ele fala que ele também gostou muito do carro dele e que foi por isso que ele comprou. Ela fala que resolveu voltar para falar com ele, mas ele fala que ela acabou de dizer que tem um namorado. Ela fala que na verdade ela não tem namorado e diz que não é bem um namorado. Ele fala que pensou que ela fosse fiel, mas ela diz que ela é solteira. Ele fala que na calçada ela parecia comprometida e pergunta o que aconteceu. Ela fala que não sabe, muda de assunto e fala que ele fica muito bem nesse carro. Ele pergunta se ela acha que ele fica bem dentro desse carro e diz que vai sair. Ele pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela diz que há pouco tempo. Ele pergunta se ela acabou de terminar com o namorado dela agora, pergunta como assim há pouco tempo e fala que ela está mentindo. Ela fala que não está, então ele pergunta há quanto tempo ela terminou o relacionamento dela e ela diz que há alguns meses. Ele fala que ela é incrível e pede para ela dar uma volta. Ele fala que realmente ela é muito linda e em seguida diz que vai ser melhor eles continuarem a conversa dentro do carro. Bom, nesse momento, já dentro do carro, ele pergunta qual o tipo dela, e ela diz que é aqueles que sabem ganhar dinheiro, e ele pergunta se é verdade. E como ele pergunta por que ela pensa assim, ela fala porque ela precisa de alguém que cuide dela. Ele fala que é interessante ouvir isso e pergunta se ela não acha que ela deveria cuidar dela mesma e se ela não deveria ser independente. E ele pergunta também por que ela precisa depender de um homem. Ela fala que precisa se relacionar com alguém que mantenha o estilo de vida dela. E depois que ele pergunta por que ela não pode fazer isso, ela fala que ele tem que cuidar dela. Ele pede para ela esperar e pergunta como assim ele. Ela fala que foi um modo de dizer e ele pergunta se ela voltou pensando nisso. Ele fala que com certeza ele não é esse tipo de cara e se ela pensou nisso, ela perdeu o tempo dela. Ele fala que agora ele tem certeza que ela é interesseira, mas ela diz que isso não é motivo para ele pensar assim. Ele fala que ela já pode sair porque ele não quer perder o tempo dele. E ela diz que tudo bem e deseja um ótimo dia para ele. E ele deseja uma ótima caminhada para ela e fala para ela torcer para não chover. O Landon começa o vídeo dizendo que ele não vai mentir e fala que essa garota é incrível, e fala também que ela acabou de sair do carro dela. Ele pergunta como ela está e diz que ela é linda. Ela agradece e ele tenta se apresentar, mas ela diz que está ocupada e que tem um lugar que ela precisa ir. Ele fala que só gostaria de saber o nome dela, mas ela diz que está legal e ele pergunta como assim legal. E ela diz que realmente não está interessada e que agora ela precisa ir. Ele fala que ela faz o tipo dele e que ele pensou que deveria conversar com ela. E mesmo ela deixando claro que não quer conversa, ele ainda tenta insistir, mas ela diz que agora ela precisa ir. Mas agora, quando ela se aproxima, ele pergunta e aí? E ela fala que foi mal e diz uma coisa que ele não entende. Ela pergunta o nome dele, mas ele fala que já disse. Ela fala que não ouviu e ele diz que ela não queria ouvir nada do que ele disse. Ela pede desculpas e diz que quer falar com ele, mas ele diz que ele não quer. E ela diz que ainda há pouco ele estava tentando conversar com ela. Ele fala que fez isso porque ele a acha uma mulher atraente, mas que ela não acha a mesma coisa dele. E ela fala que agiu assim porque ela estava ocupada, mas que ela desistiu de ir. E ele pede para ela falar sério e pergunta se ela acha que ele é uma criança ou algo assim. E ela diz que não, mas fala que ela sabe que ele estava interessado e porque agora ele não estaria. Ele fala que não está gostando porque parece que ela está curtindo com a cara dele e diz que essa que é a questão. Ela diz que ela realmente estava ocupada, mas que agora ela não está mais. Ele fala que ela continua mentindo e ela diz que realmente gostaria de falar com ele. E em seguida ele diz que vai sair do carro. E ele sai do carro e pergunta e aí? E ela diz que nada e fala que ela só gostaria de se apresentar. Então ele pergunta o nome dela e ela diz o nome para ele. E em seguida ele fala que é um prazer conhecê-la. Ela pergunta se ele está com tempo agora, porque se sim eles podem fazer alguma coisa. Mas ele diz que não gosta de desperdiçar o tempo dele. E em seguida ele também fala que ele está achando que ela quer desperdiçar o tempo dele e que o tempo dele é muito valioso. E ela fala que eles poderiam ir para um lugar mais calmo, relaxar e ele
pergunta como assim um lugar mais calmo. Ela fala que não sabe e pergunta o que ele vai fazer hoje. Ele fala que vai cuidar da vida dele. Ela pergunta se ela pode ir com ele, mas ele fala que não sabe se essa é uma boa ideia. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar. E nesse momento, Landon pergunta se ela é solteira, e ela diz que sim. Ele fala que ele está procurando uma mulher de verdade, que eles possam crescer juntos. E diz que também é claro que seja fiel e que ele possa confiar. Ela diz que ele parece ser o tipo dela, porque ele parece ser alguém que mantém as coisas sob controle e que vai saber cuidar da garota dele. E ele pergunta o que ela quer dizer com cuidar da garota dele. E ela diz que é importante saber tratar uma garota, estar presente, mas também, em outras palavras, chegar junto financeiramente. Bom, então é claro, ele pergunta qual a parte dela em um relacionamento. E ela diz que ela vai estar disponível emocionalmente, ela pretende trazer paz para casa, que ela cozinha e que ela limpa, e entre outras coisas. E em seguida ela diz que nunca se sabe e fala que pode ser ele. Ele fala que não estava procurando um relacionamento porque no momento ele não está podendo sustentar uma casa sozinho. E como ela diz que provavelmente então não deve ser ele, ele fala que então é tudo questão de dinheiro. Ele fala que só disse isso para ver o que ela ia dizer, mas que de qualquer maneira para ele tanto faz porque ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira, mas ele diz que se ela não tivesse visto o carro dele, ela não teria voltado. Ele diz que isso é um fato, que se ele não tivesse esse carro, ela não estaria conversando com ele. Ele fala que ficou muito claro que ela é interesseira e que ele não fica com interesseira. Ele fala que ela precisa ir para casa pensar no que ela fez hoje e diz para ela sair. Ela diz que está tudo bem, ele deseja um ótimo dia para ela e ela diz que para ele também. O Trajan se aproxima dessa garota e pergunta quais são as instruções para ter o número dela. E é claro que ela não entende, então ele diz que já tem um tempo que ele está tentando conseguir uma coelhinha de neve como ela. E ela diz que não e fala que essa cantada tá muito ruim e fala que é melhor ele mudar a conversa dele. Ele fala que só estava tentando ser original e dizer alguma coisa que ninguém ainda tinha dito para ela. E ela fala que essa cantada foi muito fraca e que realmente ela nunca ouviu. Então ele pergunta o que ela acha que ele deveria ter dito. Ela fala que não sabe, mas que talvez, com licença, qual o seu nome, tudo menos isso que ele disse. Ele pede com licença, diz que sente muito e pergunta o nome dela. Ela diz que o nome dela é Ashley e ele pede pra pelo menos ela apertar a mão dele, mas ela diz que não. E ele diz, caramba, isso foi desrespeitoso, e pergunta se é assim que ela prefere. Ela diz que ele não faz o tipo dela, que ela não gostou da maneira que ele se aproximou e que agora ela vai embora. E ele diz que se é assim que ela prefere, tudo bem. Ela pergunta se o carro é dele, ele diz que sim e pergunta se ela quer ver de perto. Então ela diz que se esse carro é dele, então ele faz o tipo dela. E ele responde dizendo, caramba, por que eu não disse isso antes? Ela fala que o carro dele é muito legal e ele diz que ele também acha isso. Ela pergunta de que ano é o carro e ele fala que é de 2022. E ela pergunta se ele não preferiu comprar o 2023. Mas ele diz que comprou esse carro novinho em folha, mas que já tem cerca de um ano. E em seguida ela diz que ele ainda tem um cheirinho de novo. E como ela também pergunta se ela pode entrar, ele fala que primeiro ele precisa saber porque ela não quis conversar com ele e que ela disse que ele não faz o tipo dela. E ela diz que realmente ele não faz o tipo dela, mas fala que ela pode levá-lo para fazer compras e melhorar muitas coisas nele. Ele pergunta se tem algum problema com a roupa dele. Ela diz que essa bota está muito fora da realidade, que parece que ele acabou de vir do Texas. Ele diz que não é do Texas, mas que ele está precisando de uma mulher para ajudá-lo nisso e que talvez ela seja a pessoa certa. Ela fala que pode ajudá-lo com isso e ele pergunta quantos anos ela tem. E ela diz que tem 23. E já ele diz que ele é um ano mais velho do que ela. Ela diz que gostou muito do carro dele e em seguida pede para ele pegar o número dela. Em seguida ele pergunta se ela não tem namorado e ela diz que não. E ele pede para ela não mentir para ele, mas ela diz que realmente ela não tem. E ele diz que tudo bem e fala que ele não quer ficar em apuros. Bom, e depois de pegar o número dela, ele a convida para entrar. Só que depois de algum tempo ali dentro do carro conversando com ela, alguém aparece. O Trajan diz que não está entendendo e depois de algum tempo ela diz que é o namorado dela.
e com a maior naturalidade ela diz oi para o namorado dela. O namorado dela pergunta o que está acontecendo e ela diz que esse é o primo dela, e o namorado dela pede para ela abrir a porta. O Trajan tenta falar com ele, mas ele pede para o Trajan ficar na dele, e ela sai do carro e pede para depois o Trajan ligar para ela, e ela diz que está ficando patético para ele ficar com ciúme do primo dela. E dentro do carro o Trajan fala que sinceramente ele não entendeu o que aconteceu.